Sejam mais uma vez bem-vindos a este humilde canal. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje vamos estar meditando mais uma vez na palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Eu gostaria que você, juntamente comigo, a gente fechasse os nossos olhos neste momento. Você que parou para ouvir essa mensagem, né, vinda da palavra de Deus, vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, orar a Deus, pedir que Ele ilumine nossas palavras, pedir que Ele nos dê sabedoria, entendimento, né? Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus, neste momento de oração, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Ó Senhor, reunimos nossas forças, reconhecendo, Senhor, que sem Ti não somos nada. Senhor, se respiramos é pelo Senhor, se vivemos é para o Senhor, se o sol nasce é porque o Senhor permitiu. O Senhor tem permitido a beleza do dia, a beleza da noite, a beleza que há, Senhor, ainda resta, Senhor, nessa terra, Senhor. Apesar de tanto pecado, meu Deus, o Senhor tem permitido. Meu Deus, que o Senhor possa falar conosco por meio dessa palavra, que essa pessoa encontre, meu Pai, o verdadeiro caminho, a verdadeira felicidade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus Santo, poderoso é o nome do Senhor, glorificado seja Deus. Bom, eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 3. Eu gostaria de trazer apenas esse verso. O Senhor Jesus, né, estando aqui em carne, aqui nessa terra, Ele orou também. Por isso que nós temos que orar. Nós temos que clamar ao Senhor. Nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração. E Ele disse, orando ao Pai, louvado seja o nome do Senhor, Ele dizendo ali aquelas palavras para o Pai em oração sobre os discípulos, louvado seja o nome do Senhor, que fez manifesto na terra a palavra, né, para todos, mas teve aqueles que aceitaram mesmo, aqueles que reconheceram Ele como Senhor, Salvador. E Ele disse algo muito importante. Jesus disse algo muito importante que vai além dessa terra, que é a vida eterna. O que é a vida eterna? É você ter vida com Jesus além dessa terra. O caixão, ele prende apenas o corpo, mas a alma, ela continua vivendo. Vida eterna não se encontra no inferno. A vida eterna só em Cristo. Pós essa terra, a alma e o espírito estar com Jesus. Isso é vida eterna. Verso 3, Evangelho de João 17, no verso 3, e Jesus disse dessa forma, e isto é vida eterna, que eles, ou seja, aqueles, quem eles, esses que Jesus está falando, que eles? Bom, aqui no caso Jesus estava falando primeiro dos discípulos, aqueles primeiros discípulos, né, que aceitaram Ele, ó. E isto é vida eterna, que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Verso 4, e eu glorifiquei-te na terra e completei a obra que me deste para fazer. Bom, vou ler novamente. Isto é vida eterna, que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Bom, primeiro, o verso 3 está nos falando, e isto que é vida eterna. As pessoas têm que conhecer a Deus como um único Deus verdadeiro. Não existe outro Deus, não existe outra deusa. Hoje já existe muita confusão. Muitas pessoas não ficam vendo tantas religiões, tantas igrejas, tantos ministérios, tantos caminhos são oferecidos. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu também sou a vida, louvado seja o nome do Senhor. A vida eterna é conhecer a Deus como um único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, verso 4, eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me deste para fazer. Jesus tinha completado a obra ali, que o Pai ordenou ali para ele fazer, louvado seja o nome do Senhor, né? E ele completou aquela obra ali, né? Foi consumado, ele entregou ali,
né, a humanidade, o recado que Deus queria que entregasse, louvado seja o nome do Senhor. E essa é a vontade de Deus para toda a humanidade. Jesus disse ali para os discípulos para eles pregarem, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. O evangelho significa o quê? Boas novas de salvação. Então a gente entende que a salvação não veio da terra, a salvação primeiramente veio do céu, porque Jesus veio do céu, a salvação veio com Cristo ali. Maria foi concebida ali pelo Espírito Santo. Ela não teve relações sexuais com José para que Jesus nascesse. Jesus foi filho unigênito do Pai. Ou seja, o único filho vindo ali diretamente do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é vida eterna, que eles, os teus discípulos, conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. O Senhor Jesus está dizendo que o único caminho para o Pai é através da pessoa bendita de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe outro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos acreditam que Maria, aquela Maria mãe de Jesus, ela é a salvadora também, assim como Jesus. Mas a palavra de Deus, ela não nos ensina assim. A palavra de Deus nos ensina que Jesus é o caminho para o Pai. Maria, ela foi uma ferramenta, ela foi uma simples mulher usada por Deus para que Jesus nascesse. Mas se todas as pessoas lessem a palavra, lessem Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver que, principalmente no Evangelho de Lucas, Maria também, ela se enquadrou na lei de Moisés. Ela ficou como imunda. A mulher, ali em Levítico, nas leis ali mosaicas, a mulher, ela tinha, se for uma filha mulher, ela tinha que ficar, se eu não estiver enganado, meses, 2 meses, se eu não estiver enganado, na separação ali, separada das pessoas, era considerada imunda. Jesus foi um homem, então ela ofereceu ali o sacrifício, ela se enquadrou ali no sacrifício vindo da lei de Moisés, ela seguiu aquela lei de Moisés ali, e ela ficou separada também como imunda. Ela foi também considerada ali na lei de Moisés como imunda, ficou, se eu não estiver enganado, 1 mês ali. Então ela não foi santa pelas suas próprias obras. Depois que ela teve Jesus, ela teve relações com José e nasceram filhas, pois eles diziam, não pode isso sair da boca desse Jesus, porque ele veio de Maria e José, e então entre nós, seus irmãos e as suas irmãs. Então, meu irmão, minha irmã, apegue-se somente a Cristo. Apegue-se somente a Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos pensam que o dinheiro é Deus. Muitos evangélicos pensam que o dinheiro, ele salva, ele é para tudo, para todos. Irmão, o dinheiro é apenas para um benefício terrestre. Mas quando você morre, você não vai dinheiro na sua frente. Você não vai, o dinheiro você não vai levar com você, vai ficar somente nessa terra. Nós temos que escolher Cristo nessa terra. Nós temos que amar a Deus, amar o nosso irmão, fugir do pecado, fugir da corrupção do pecado, pois foi por causa do pecado do homem é que Jesus desceu da glória, que Jesus veio aqui, louvado seja o nome do Senhor, para derramar sangue naquela cruz, louvado seja o nome do Senhor, por nós, para que nós fôssemos salvos, louvado seja o nome do Senhor. Então esta é a mensagem, capítulo 17 de João, no verso 3. E isto é a vida eterna, que eles, os discípulos, conheçam a ti, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, se você hoje está ouvindo essa palavra, se Deus tem falado com você para que você seja um discípulo do Senhor, um seguidor de Cristo, não endureça o seu coração. Reconheça que só existe um Deus, o Criador dos céus e da terra.
E ele enviou seu Filho na cruz do Calvário para nos salvar dos nossos pecados, Jesus Cristo. Foi esse a quem o Pai enviou. Ele é a brilhante estrela da manhã, louvado seja o nome do Senhor. É aquele que estava no princípio com o Pai, louvado seja o nome do Senhor. E ele também está aqui nessa mensagem, glorificado seja Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, onde iremos falar mais e mais da palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.